Fala galera, bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas funções SQL e operações que vão ajudar vocês na última etapa do projeto, que é justamente responder a algumas necessidades de relatórios utilizando consultas SQL na base de dados de cada projeto específico. Bom, é interessante a gente verificar que em SQL a gente tem diversas comandos que tratam sobre agrupamento de dados, né? Nada mais são do que aqueles dados que foram armazenados na nossa tabela naquela carga de dados da etapa anterior. Pedir para vocês armazenarem no mínimo ali 5 registros em cada tabela e a gente vai trabalhar eles na forma de conjunto. Então, no SQL, existem algumas funções para agregar e resumir esses dados, que são chamadas justamente as funções de agrupamento ou agregação. Quais são essas funções? Select, o Group By e Having. E, além disso, eu tenho outras funções que vão trabalhar sobre esses agrupamentos, como AVG, que vai permitir com que eu tire a média de valores numéricos, tá? Count, que vai fazer a contagem, o número de linhas que satisfaça uma expressão. Exemplo, eu quero saber o número de alunos que estão cadastrados na tabela aluno. Aí eu poderia fazer um count de um select, tá? Count asterístico, ele vai contar o número de linhas totais de uma consulta sem verificar uma expressão específica. Eu posso também buscar o maior valor de uma expressão, utilizando aqui a cláusula max e min também para recuperar a mínima. E sum vai fazer a soma de valores de uma expressão também para valores numéricos, tá? Bom, vamos verificar aqui alguns exemplos de uso de cada uma dessas funções de agrupamento. AVG, eu poderia aqui fazer um select de todos os atributos da tabela produto. E para utilizar a VG, nesse select, o que eu ia projetar nessa seleção? Tirar a média de valores de um produto, apelidando aqui de valor total resultado, from TB produto. O que ia acontecer? Eu ia ter ali minha tabela produtos, eu ia ter vários produtos cadastrados com vários preços diferentes, vários valores, e ia tirar a média. Olha, a média de valores desses produtos aqui disponíveis na minha loja é X. Count, ele vai contabilizar o número de linhas com campos nulo. Então, se a gente aplicar sobre uma coluna apenas, os valores nulos não serão contados, né? Então, a gente pode contar os valores distintos de uma cláusula chamada distint. Ou seja, se eu tiver na tabela aluno, por exemplo, vamos supor que o primeiro nome fosse isolado, eu queria contar apenas o nome uma única vez. Então, se tivesse duplicata de Carlos, ele ia contar somente uma vez, tá? Então, eu tenho aqui esse primeiro exemplo, select count asterístico, from TB cliente, ele ia contabilizar todos os clientes disponíveis, cadastrado na tabela. Então, se a tabela tivesse 10 clientes cadastrados, ele ia retornar o valor 10 aqui. Nesse segundo caso, ele ia contar os endereços da tabela cliente. Então, vamos supor, essa mesma tabela, que dos 10 clientes, apenas 8 tivessem cadastrado endereço, ele ia contabilizar só esses 8 aqui, que foi justamente a solicitação de contagem, né? O parâmetro que eu passei aqui foi o endereço. E no terceiro caso, ele faz um count aqui do distinct endereço. Então, vamos supor que desses 8 endereços, eu tivesse irmãos ou um casal, né? Então, ao invés de 8, ele ia retornar somente 6. Por quê? Ele tem aqui a duplicação de dois endereços, tá? No caso, o exemplo de irmãos que moram na mesma casa e de um casal que também mora na mesma casa.
As outras operações de sum, max e mínimo só podem ser utilizadas com valores numéricos, e o max e mínimo também pode ser utilizado para valores literais, né? Então, é de A a Z, de Z a A. Bom, como é que eu faço aqui, por exemplo, para retornar o valor de uma soma? Eu poderia somar os valores de um determinado produto e dividir pelo o menor valor encontrado. Então, eu poderia tirar aqui uma média desse valor do produto, tá? A soma de todos os valores pelo o menor valor. Também, como eu disse, eu posso utilizar esse max e mínimo para poder trabalhar com valores alfabéticos, né? Nome. Então, o máximo seria de Z a A e o mínimo de A a Z, tá? Então, outras cláusulas que podem ajudar vocês são funções de agrupamento, como group by, que opera sobre toda tabela. Então, exemplo aqui, eu quero fazer uma seleção, select, da média do número de habitantes da tabela cidade, tá? Então, a tabela cidade tem um atributo chamado num_habitantes. Eu poderia tirar uma média de todas as cidades que eu tenho cadastrado na minha base. A média do número de habitantes é x, 100 mil. E nesse outro exemplo, ele ia retornar o quê? O nome do estado, seguido pela média de habitantes da tabela cidade, mas agrupado por estado. Então, ele ia organizar esse resultado agrupado pelos estados, né, que é um outro atributo aqui, uma outra coluna dessa tabela cidade, tá? Ao invés de deixar tudo na ordem que foram cadastrados. Eu farei esse agrupamento. E a cláusula having, ela também assim como a cláusula where, né, a condicional de quando está para o select, a having está para o group by, ou seja, ela vai impor restrições sobre as funções de agregação. Então, enquanto que a cláusula where restringe as linhas, a cláusula having vai restringir um grupo de linhas. Como assim? Vamos supor que uma consulta, a gente pode utilizar inclusive esses dois, tá? Where e having, cada um cumprindo seu papel. Então, quero selecionar o atributo estado, fazendo a soma do número de habitantes, lembrando que aqui é a tabela cidade, então ele poderia ter Belém, Ananindeua, Cametá, Tucuruí, ele poderia somar aqui, ó, Pará, vou somar o número de habitantes de cada cidade desse estado, ou o número de habitantes de cada cidade desse estado, quando o número desses habitantes não for nulo, ou seja, não estiver em branco, tiver alguma informação, e vou agrupar esse resultado por estado, somente se have, né, tendo o que? A soma desse número de habitantes for maior do que 2 milhões, tá? Então, só vou exibir estados cadastrados nessa tabela cidade, cuja somatória do número de habitantes de suas cidades ultrapasse 2 milhões, ok? Seria aqui uma condicional aplicada a esse agrupamento group by, tá? Qual é a condição para que eu retorne esse nome do estado mais a somatória dos seus habitantes? Quando o agrupamento desse determinado estado, a somatória desse número de habitantes for maior do que 2 milhões. Eu acredito que nenhum projeto vai precisar utilizar essa cláusula having, tá, pessoal? Então, por enquanto, fica mais a critério de curiosidade, a título de curiosidade. Mas o que todos vão utilizar, provavelmente todas as consultas, todas as quadras vão utilizar justamente a operação de junção, join. É o tipo mais simples, né, de junção que a gente utiliza, vai ser justamente o join implícito, onde a gente faz a ligação, só carregar aqui, onde a gente faz a ligação de uma chave primária com uma chave estrangeira. Como assim, professor? Vamos ver aqui esse exemplo, tá? Não se assustem com o tamanho dessa cláusula, tá, pessoal?
A dica aqui é que a gente possa quebrar em partes para poder analisar. Como assim, professor? Tudo que tiver após o select aqui, entre o select e o from, deixa eu ver se eu circulo. Então, tudo isso daqui, olha, vai ser o que eu vou querer retornar. O que eu quero retornar? O nome de quem? Quem é CLI? CLI é o apelido da tabela cliente. Então, eu quero retornar o nome do cliente. Eu quero retornar o nome de city, que é o nome da cidade. Eu quero retornar o nome do que? Do produto, ó, o pro.nome, e o valor de pro também, certo? Então, é a primeira coisa aqui nessa consulta. O que ele quer retornar? O nome do cliente, o nome da cidade, o nome do produto e o valor do produto que aquele cliente comprou, tá? É como se fosse um relatório que o sistema vai emitir. Quais são as tabelas relacionadas nessa consulta? É o segundo ponto aqui. O que eu quero da onde eu quero tirar essa informação, tá? Então eu tenho a tabela cliente, eu tenho a tabela cidade, eu tenho a tabela produto e também tenho a tabela venda, ok? Por quê? Se eu quero saber qual o valor do produto que um cliente comprou, eu preciso consultar a tabela venda, tá? Ou seja, clientes que compraram algum produto, eles têm que constar nessa tabela venda. Beleza? Então, select o que eu quero apresentar. Aqui do from, de onde eu vou retirar essa informação. E o where é a condição. Qual é a condição? Que o código do cliente, na tabela cliente, ou seja, a chave primária, seja igual à chave estrangeira da tabela venda. Na tabela venda tem o código do cliente que realizou a compra, tá? É uma chave estrangeira aqui na minha tabela de venda. Então, a condição tem que ser essa. Aquela chave primária que está aqui na tabela cliente, chamada de código underline cliente, tem que ser referenciada na tabela venda, na chave estrangeira, código cliente, certo? E tem outra condição que é adicional, que é o quê? O código de cidade do cliente, o código da cidade do cliente tem que ser igual ao código da cidade na tabela cidade. Mesma coisa. Então, eu vou fazendo aqui, pessoal, uma varredura nas minhas chaves estrangeiras relacionadas nessas tabelas aqui, ó. Cliente, cidade, produto, venda. Então, trabalhei aqui, verifiquei se o código do cliente que está na tabela cliente é o mesmo, está sendo referenciado na tabela venda. A mesma coisa, se o código da cidade que está sendo referenciada como chave estrangeira na tabela cliente tem ali na minha tabela codicidade, né, é a chave primária da minha codicidade, ou melhor, se aquela chave primária de codicidade sendo referenciada como chave estrangeira na tabela cliente, e por fim eu vou verificar se o código do produto, a minha chave estrangeira na tabela venda, está referenciando um produto existente aqui na tabela produto, tá? Ou, em outras palavras, se um código do produto cadastrado foi vendido. Beleza? Então, não se assuste quando vocês verem uma consulta SQL grande, basta que a gente analise de maneira sequencial. O que vem depois do select é o que vai retornar como resultado. O que vem após o from são as tabelas de onde eu vou tirar aqueles dados. E depois do where são as condições, onde eu verifico as conexões, geralmente, entre as minhas chaves que fazem o relacionamento entre as tabelas, tá? Por isso que a gente chama de modelo relacional. Outro tipo de junção que acontece é o join explícito, onde eu coloco explicitamente a palavra join, tá? Eu posso fazer de maneira implícita, como ele falou aqui, tá? Então, eu simplesmente coloco o nome das tabelas
separados por vírgula, ou eu poderia fazer isso de maneira explícita, colocando um join entre o nome dessas tabelas ao invés da vírgula, tá? Explicitamente colocando aqui o termo join. Então, TB cliente, join, TB cidade, join, TB produto, pro, né, com os apelidos, claro, join, TB venda, vem. Mas o resultado seria o mesmo. Eu prefiro o implícito, tá? Acho mais enxuto o código. Mas aí fique à vontade. A palavra innerJoin é opcional, seria um join mais interno. Quando liga duas tabelas pela condição de igualdade entre elas, também chamado de natural ou equjoin. E a gente também pode utilizar condições de desigualdade, né? Diferente, menor, menor igual, maior ou maior igual. Sendo que se for uma desigualdade, já não é mais chamado de equijoin, que já não é mais uma comparação de equidade, né? Mas sim justamente o oposto disso. Algo diferente. Também eu tenho o alterjoin, que é uma outra palavra para utilizar para diferenciar o inner do interior, né? Do outer, o exterior. Innerjoin só retorna as linhas que atendem a determinada condição, e o alterjoin retorna as linhas que, pelo menos das tabelas envolvidas, uma espécie de união à esquerda ou à direita. Como assim, professor? A gente vai ver alguns exemplos aqui, visuais, inclusive, para poder facilitar essa explicação. Eu tenho duas tabelas, vamos pegar aqui esse exemplo mais simples de duas tabelas, onde eu tenho uma interseção entre elas. Como assim? Eu estava falando no exemplo anterior, eu tinha a tabela cliente, vamos supor que a tabela A seja cliente, e a tabela B, vendas. Eu tenho aqui 100 clientes cadastrados no meu banco de dados, mas só 78 realizaram compras. Então, seria justamente esse 78 aqui, tá, pessoal? Essa interseção. Então, eu tenho aqui 100 clientes, e a interseção seria esses 78 aqui realizaram compras, e vamos supor que por algum motivo de projeto eu tivesse aqui 90 vendas, ou seja, nem todas as vendas foram realizadas por clientes cadastrados. Vamos supor que tivesse uma venda com cliente não identificado, ou que clientes realizaram mais de uma compra, tá? Então, eu tenho essa interseção aqui. O innerJoin é justamente essa interna, né, entre esses dois, essa interseção. O left alterjoin é o externo à esquerda, tá? Então, se eu fizesse left alterjoin, ia retornar 100. E o right alterjoin seria a junção externa à direita, tá? Bom, então vamos pegar aqui um exemplo que fica melhor de visualizar. Eu quero fazer uma seleção do que? A CID é tabela cidade, do estado, quero projetar o estado, ou seja, o nome do estado, e o nome do cliente. Então, eu quero saber qual é o estado dos meus clientes. Vamos supor que eu tivesse um e-commerce. Aqui, cliente, tá? A partir de que tabelas? Da tabela cidade, innerJoin, como a gente falou também, poderia ser somente a vírgula. Quando, né, on, aqui vai ser justamente a condicional, quando o código da cidade, a chave primária da tabela cidade, foi igual à chave estrangeira, código de cidade da tabela cliente, tá? Então, eu só quero saber o estado daqueles clientes que estão cadastrados aqui na minha base de dados, tá? Ou seja, se por acaso tiver
um cliente que não tenha cadastrado a sua cidade, ele não vai aparecer aqui nesse InnerJoy, tá? Tem que estar tanto na tabela cidade quanto na tabela cliente. Então, essa consulta vai retornar todos os registros da tabela esquerda, que é a tabela cidade, tá? Que tem correspondência com a tabela direita, que é a tabela cliente. O Outer Joy também é opcional, como eu falei, você poderia não escrever ela. Mas notem que nesse caso do Outer Joy, todos os registros que têm um valor comum são trazidos. Então, mas todos os da tabela direita ou da esquerda, conforme for left ou right. Então, nesse left joy, ele retorna tanto tudo que está nessa tabela quanto o que está na interseção. Exemplo, eu quero retornar o estado e o nome das tabelas cidade e da tabela cliente, left joy, né? Na condição que esse código da cidade estiver aqui na tabela cliente também. Então aqui eu ia retornar todo o registro da tabela esquerda, ou seja, da tabela cidade, e as correspondências que existem também na tabela cliente. Então, ele ia retornar mais de uma vez, tá? Vamos supor que tivesse 4 cidades: Belém, Ananindeua, Cametá, Tucuruí. E aí na venda também tivesse essas cidades, ele ia retornar mais de uma vez a mesma cidade, tá? Tanto cidades que clientes fizeram compras, como também aquelas que não fizeram. E o WriteJoy, ele vai fazer o que? Justamente na outra ponta. Ele vai pegar a interseção mais o que tiver na tabela à direita. Então, todos os registros, todos os clientes que fizeram compra e também os que não fizeram compra, tá? Todos os registros da tabela direita, que é cliente, e as correspondências que na tabela esquerda, cidade. Então, vamos supor que nesse caso aqui, eu tivesse clientes que não cadastraram cidade, ele também ia retornar, tá? Clientes que deixaram esse campo em branco, ele ia retornar também, porque ele pega todos, independente se tivesse interseção com a cidade. E o Full Joy, também conhecido como Full Outer Joy ou Full Joy, retorna todos os registros das duas tabelas e junta também as interseções, né? Então é esse cenário aqui, onde eu tenho todos os dois campos aqui preenchidos. Onde eu tenho todas as duas tabelas e a interseção retornando. Então, o exemplo da cláusula, eu vou colocar aqui a mesma coisa. Então, estado, nome da tabela cidade, full outer joy, TB cliente, quando o código da cidade for referenciado como chave estrangeira na tabela cliente. Só que esse caso não existe no MySQL, né? Eu tenho que fazer meio que um outro caminho para poder conseguir esse resultado. Que é o que? Eu faço um select do left joy e faço a união, utilizo aqui essa cláusula union com right joy. Ele pegou funções que já existiam e utilizou esse union para poder justamente chegar ao resultado requerido. Então, se já tem como fazer chegar a esse resultado através do que o SGBD já dispõe, né, o projetista acharam por bem não criar, né, essa função full joy, né, já tem como chegar nesse resultado.